Cara aluna, pretendemos apresentar para você nesta videoaula um resumo acerca da história do Brasil durante o período colonial. O período colonial de nossa história vem nos mostrar como nosso país de fato teria nascido, como nós fomos forjados enquanto povo, enquanto nação, enquanto Estado. Mas para entendermos como o Brasil, enquanto Estado, e o brasileiro, enquanto povo, teriam nascido através do mercantilismo colonial, é preciso entendermos antes o contexto em que isso aconteceu, saber quais as forças sociais, econômicas e históricas estiveram envolvidas nestes eventos, nos habilita a um entendimento profundo acerca da nossa essência nacional. Então, vejamos, de 1500 até o início do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, nosso país fora até então uma simples colônia de Portugal, uma colônia cuja existência só era justificada para atender às demandas da economia europeia. Ou seja, o Brasil, enquanto colônia, passou a existir com o propósito único de fornecer madeira, açúcar, ouro, prata, café e algodão para o mercado europeu. Foi em cima disso que fomos construídos e foi para suprir estas demandas comerciais que fomos criados quase que por acidente, enquanto povo autônomo, até a nossa independência política em 1822. As terras, o sistema de trabalho, o ouro, a prata, as hierarquias sociais, a miscigenação racial, enfim, tudo em nosso país que nos singulariza enquanto povo perante o restante da humanidade nasceu essencialmente em função do sistema de exploração colonial que por aqui fora implantado a partir de 1530. Em síntese, caro aluno, podemos dizer que nós, brasileiros, enquanto povo e enquanto Estado, para o bem ou para o mal, somos o resultado direto do processo de exploração colonial sobre a terra e sobre o homem que nela vivera e que fora implementado aqui por Portugal e pelo mercantilismo europeu a partir de 1530. A alta concentração da terra, o preconceito contra negros e índios e o acentuado processo de concentração da riqueza e dos privilégios nas mãos de uma elite mínima de bem-nascidos são, mesmo hoje, os ecos ancestrais de nosso passado mercantilista. A nossa independência política, que se deu em 1822, aconteceu sem que os grandes pilares de sustentação do sistema colonial fossem desmontados. Assim, em plena emancipação nacional, a escravidão, a concentração da terra e os privilégios políticos herdados do mundo colonial foram mantidos, convivendo harmoniosamente com nossa suposta independência política, amarrando o Brasil de hoje ao Brasil arcaico da escravidão, do latifúndio, do analfabetismo e dos privilégios das elites econômicas e políticas. Ou seja, boa parte de nosso edifício social, a pujança de nossas elites econômicas e políticas, assim como a miséria e a dependência canina de nossa população mais pobre, são, na verdade, ecos de um passado colonial distante que nos chega hoje através de uma herança maldita, de sutis permanências desse passado em nossa sociedade. Podemos perceber isso quando promovemos uma visão panorâmica de nossa história, quando observamos a grande massa de negros descendentes de escravos atirados na miséria nas favelas de nosso país, quando observamos a forma brutal como o trabalhador boia-fria é tratado e explorado nas grandes lavouras de hoje, na forma com que hospitais, escolas públicas, delegacias de polícia e quaisquer outras repartições públicas tratam ao cidadão pobre em geral em nosso país, ou seja, embora as leis o digam, o povo pobre do Brasil não é um cidadão pleno, não é respeitado como tal por sua polícia, por seus políticos, por seus juízes e desembargadores, por seus funcionários públicos em geral. Essencialmente, podemos dizer que o passado não está morto, ele interfere no presente de muitas e misteriosas maneiras. Um acontecimento marcante no passado, como a escravidão, a concentração da terra e da renda, a legalização de determinados privilégios das elites e etc.,
não desaparece no espaço e no tempo sem deixar vestígios no edifício social de uma nação em apenas um século ou dois. Entenda bem, caro aluno, o que eu estou querendo lhe dizer aqui. Perceba as implicações de nosso passado colonial em nossos dias de hoje, implicações que interferem no nosso tecido social, que estão por trás da maneira como entendemos a política, ou por trás da imperfeição de nossa democracia e de nossa cidadania, por trás do preconceito racial ou da alta concentração das terras e das rendas que se verifica em nossa sociedade. Em essência, o Brasil ou o Estado brasileiro no período colonial, ou mesmo durante a monarquia, não foi feito para o povo brasileiro. E isso tem um efeito perverso em nossa sociedade e em nossa democracia no Brasil de hoje. Os entraves postos em nosso meio social ao tempo da colônia, como a concentração da terra, da riqueza e do poder político, embora tenham sofrido grandes alterações ao longo dos últimos 200 anos, ainda ecoam em nossa sociedade. Não levar adiante esta herança, desfazer este nó, diluir preconceitos, promover a redistribuição da renda, aprimorar nossa democracia, é o maior desafio para todos nós brasileiros do século XXI. Tentando entender os ecos do período colonial de nossa história no Brasil de hoje, vamos repensar agora, caro aluno, cara aluna, o modo como o processo de exploração da terra e do homem que moldou a nossa sociedade também interferiu em nossa nacionalidade, em nossa fé, o cristianismo, e na maneira como encaramos a política partidária. Podemos dizer que, além de nossa língua nacional, o português, de nossa cultura popular, de nossa indiferença política, até a nossa fé, seja você católico ou evangélico, nasceu de uma demanda da colonização. A coroa portuguesa, logo após ocupar as terras do Brasil, precisou catequizar os índios, construir súditos, edificá-los para o trabalho, ensinar-lhes o respeito e a obediência para poder explorar melhor as terras e as populações que nelas viviam. E a igreja, assim como seus padres e sua simbologia icônica, os santos e as crenças dogmáticas, foram a ferramenta pedagógica mais eficiente para domesticar os selvagens e governar os colônios brancos de modo harmonioso. Graças a isso, falamos todos ao mesmo idioma, acreditamos no mesmo Deus, nos identificamos com a mesma bandeira e cantamos o mesmo hino nacional. Neste meio tempo, ocorreu um intenso processo de miscigenação em que o tipo humano brasileiro, o pardo, o mestiço, veio a se formar. Ou seja, caro aluno, até a devoção católica ou cristã de nossa população nasceu como consequência do processo de colonização mercantilista por aqui desenvolvido. Não tenha dúvida que se tivéssemos sido colonizados por uma nação muçulmana, por exemplo, hoje provavelmente não seríamos cristãos, mas maometanos. Ou se tivesse sido a Inglaterra a nos ocupar, hoje seríamos cristãos anglicanos. Em essência, a fé católica era a ideologia usada por Portugal e sua corte para controlar e dominar a colônia e a sua heterogênea população. Embora haja pessoas que não possuem religião, mesmo estas cresceram dentro da moral cristã que nos foi repassada pelos portugueses. Essa moral cristã é o cimento da moralidade e dos costumes de nossa sociedade. Sem ela, não existiriam as nossas noções de certo e errado. Ou seja, o grande amálgama de nossa cultura nacional, a sua homogeneidade, fora pavimentado pela ação catequizadora da Igreja em épocas recuadas de nossa história. Sem isso, o Brasil de hoje seria uma nação cheia de idiomas divergentes, cheia de identidades étnicas conflitantes, etc. E uma coisa é certa, sem a fusão do Estado português com a Igreja Católica Apostólica Romana, provavelmente não teria sido possível a promoção da homogeneização dos diferentes povos e das diferentes culturas que existiram no Brasil colonial, num todo homogêneo que pudesse configurar um mesmo povo ou uma mesma nação.
Sem a ação da igreja, o índio não teria abandonado a sua cultura nativa e não teria deixado a condição de selvagem ou de outro povo para se transformar assim em brasileiro, em cristão. Embora seja questionável quanto à validade moral por determinadas correntes da historiografia brasileira mais recente, que veem no processo colonial apenas o seu caráter alienador, é inegável que for através da ação da Igreja Católica, com a sua catequese, a sua burocracia e com o intenso processo de miscigenação racial com os colonos brancos, que os povos nativos do Brasil primitivo deixaram a condição de aborígenes primitivos e foram absorvidos e transformados em brasileiros. Por acaso tiveram melhor sorte os índios da América do Norte? Não. A eles não foi dado nem a oportunidade de se miscigenarem, foram aniquilados aos milhares para deixar suas terras ao homem branco anglo-saxão. Ao se deixar catequizar ou a se miscigenar racialmente com os brancos, os indígenas assim se transformaram ou passaram a ser vistos como caboclos, uma etnia diferente da indígena, mas uma humanidade integrada ao universo colonial. E seus descendentes deixaram assim, quase que por mágica, a condição de selvagens, sem humanidade ou de não brasileiros, para serem redesenhados como brasileiros e parte do rebanho cristão. Neste aspecto, podemos dizer que devemos a ação da Companhia de Jesus, uma ala mais disciplinada e doutrinária da Igreja Católica, a catequização e a aculturação dos indígenas do Brasil até os anos finais do século XVIII. Os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega são os nomes mais expressivos dentre os líderes deste processo. Mas antes de nos aprofundarmos nessas reflexões, eu gostaria de apresentar a você, caro aluno, como teria se dado a montagem da máquina mercantil colonial a partir do seu centro, o continente europeu nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Veremos isso em nossa próxima videoaula.